Uma barreira que existe para uma pessoa qualquer entender o libertarianismo é que o conteúdo está fragmentado em trocentas partes, seja em trocentos livros ou trocentos vídeos. E é para isso que eu estou fazendo esse vídeo, para simplificar o que os libertários realmente acreditam, sem criar espantalhos ou menosprezar as ideias. Vamos começar. Como você deve saber, a ética é uma ferramenta filosófica que aponta para o certo e errado na ação humana, o que nós devemos ou não fazer. Algumas pessoas argumentam que a ética é uma construção social que pode ser ignorada. Bem, para saber se você concorda ou não com isso, eu preparei duas perguntas para você. Vamos ver se você concorda com as minhas respostas. Primeira pergunta: a escravidão é errada? Sim, a escravidão é errada e nada pode justificá-la. Segunda pergunta: a escravidão sempre foi errada? Sim, a escravidão sempre foi errada e nada pode justificá-la. Se você concordou com as minhas respostas, então você concorda que a ética existe e que ela é uma ferramenta útil para guiar o comportamento humano. Com isso em mente, vamos analisar a ética libertária. Tudo começa com um fato da nossa realidade: a escassez de recursos. Os recursos do nosso mundo são escassos e, por consequência disso, surge um problema. Um questionamento: como agir diante da escassez? As nossas ações diante da escassez pressupõem uma interação racional. E essa interação racional, para ser legítima, pressupõe a argumentação. Então a argumentação nesse contexto é uma justificação racional de determinadas ações. É uma forma de legitimar determinadas ações. E para argumentar é necessário reconhecer o direito de autopropriedade. Você é dono de você mesmo, você é dono do seu próprio corpo. E ao argumentar, você reconhece isso, mesmo que implicitamente. Negar a autopropriedade seria uma contradição performática, pois nega a própria argumentação. Você estaria argumentando que não pode argumentar. O direito de autopropriedade pressupõe o direito à apropriação de recursos naturais escassos pelo seu trabalho. Essa parte pode ser um pouco complicada de entender, então eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagine que você está sozinho na natureza e os recursos disponíveis não são de ninguém. Então você usa os recursos disponíveis para construir um abrigo. Esse abrigo que você construiu é seu por direito. E o nome mais técnico disso na literatura é apropriação original. E a partir disso temos o direito à propriedade privada. Como consequência ao direito à propriedade privada, temos o direito às trocas voluntárias, aos contratos livres. Negar esses direitos é uma contradição que é ilegítima e não tem fundamento ético. Então, recapitulando, ao argumentar, você demonstra que você tem os direitos de autopropriedade, propriedade privada e contratos livres. Essa é a ética argumentativa hobbesiana. Ela é válida para todos os humanos, sem contradições ou exceções. Se você é um ser humano, você tem direito à propriedade. Todos os seres humanos têm esse direito. Ter propriedades é um exercício de humanidade. E se alguém impedir o seu exercício de humanidade, esse alguém está errado. Eticamente errado. Então a agressão, que é a iniciação de violência, ou seja, usar força ou intimidação contra indivíduos pacíficos, também está errado. A agressão é eticamente ilegítima, e todos os humanos têm o direito de estar livres da agressão de terceiros. E se alguém te agredir, você tem o direito de defender os seus outros direitos. E a sua defesa pode até ser violenta, pois como a violência nessa situação foi iniciada por outro, esse outro é o agressor. Você, como defensor, não iniciou a violência. Você é a vítima da situação. E esse é o princípio de não agressão, também chamado de PNA. Então, recapitulando, por meio de deduções racionais, nós chegamos aos seguintes direitos: propriedade, trocas voluntárias e livrar-se/defender-se de agressões. Continuando, a agressão está errada eticamente, portanto é uma ação ilegítima. Logo, todas as ações que envolvem a agressão são ilegítimas por consequência, como por exemplo o roubo, que é quando alguém toma sua propriedade por meio de agressão ou ameaça de agressão. Pelo fato de que a agressão está sempre errada e que o roubo depende da agressão por definição, então o roubo está sempre errado, certo? Mantenha isso em mente porque vai ser importante mais para frente. Existe um princípio lógico chamado princípio de identidade, que diz que um objeto A com as mesmas características de outro objeto B, que tem as mesmas características do objeto A, são idênticos. Esses dois objetos têm a mesma identidade, seguindo o princípio lógico da identidade. Certo, com esse princípio em mente, vamos analisar dois objetos. O objeto A como o roubo, que a gente já definiu antes, e o objeto B sendo o imposto. Será que esses dois objetos são iguais?
Será que imposto é roubo? É isso que a gente vai analisar agora. O imposto é quando o Estado toma sua propriedade por meio de agressão ou ameaça de agressão. É a mesma definição de roubo. Então, pelo princípio de identidade, imposto é igual roubo. Algumas pessoas podem dizer que essa definição de imposto é forçada, que não é bem assim. Vou deixar isso bem mais claro com um exemplo. Digamos que você resolveu sonegar o IPVA do seu carro. O que acontece se você for parado numa blitz e o Estado descobre que você sonegou? Bem, a ação do Estado nesse momento geralmente é te obrigar a pagar o imposto mais uma multa pesada. Mas e se você se recusar a pagar? Bem, o Estado vai querer te mandar para prisão. Mas e se você oferecer resistência à prisão? Bem, você vai levar bala. Ou seja, no fim das contas, é uma agressão. O imposto sustenta o Estado. E como o imposto é uma agressão, isso significa que o Estado é um agressor. Então o Estado é eticamente ilegítimo. Se você concordou com tudo isso que eu falei até aqui, você é um libertário anarcocapitalista. Mas acredito que a maioria das pessoas ao ver esse vídeo vão concluir algo tipo assim: tá certo, o Estado é ilegítimo, mas sem o Estado, quem ia resolver o problema XYZ? Acho que o Estado é um mal necessário. Isso basicamente pode ser convertido à pergunta: como funcionaria tal coisa no mundo anarcocapitalista? E como há trocentas formas de fazer essa pergunta, também há trocentas respostas. Seria conteúdo suficiente para transformar o meu canal em um canal libertário por anos, mas essa não é a minha ideia. Se você ficou muito interessado nesse assunto, você pode muito bem procurar o conteúdo que já existe no mercado. Você é completamente livre para explorar a internet. E é isso, se você gostou da minha explicação, não se esqueça de deixar um like, pois assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e vai te recomendar mais. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, pois aqui tem mais conteúdo como esse, explicando coisas complexas. E se você tiver alguma dúvida sobre a vida, a verdade, o universo, deixa lá nos comentários que eu vou tentar responder em vídeo. E por esse vídeo é isso. Tchau!